A graça e a paz do Senhor Jesus, todos os meus queridos irmãos e amigos, que alegria poder contar com você mais uma vez para que juntos possamos compartilhar esta palavra tão maravilhosa. Esta feita vamos pensar um pouco sobre o Salmo de número 18 e eu quero ler o Salmo 18 do versículo 1 até o versículo de número 10. Aí eu peço para que você dê uma pausa no vídeo e aí você lê todos os 50 versículos desse salmo. É interessante que você leia todo o salmo, do versículo 1 até o versículo de número 50. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. Ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis da morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo, ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a tua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou no querubim, e voou, sim, voou sobre as asas do vento. O Salmo 18 é um cântico de ação de graças atribuído ao rei Davi. Quando nós lemos atentamente o Salmo, nós percebemos que o salmista agradeceu a Deus por um grande livramento concedido e, ao mesmo tempo, ele faz uma declaração de amor e de confiança no Senhor. Percebe-se que nesse Salmo a presença protetora de Deus é exaltada. O título histórico desse Salmo já esclarece o contexto em que ele foi escrito. Davi dirigiu esse salmo ao Senhor no dia em que ele foi livrado dos inimigos e das mãos do rei Saul. E aí nós vamos dividir em 5 pontos principais para a gente compreender melhor. Primeiro ponto, louvor a Deus como refúgio, dos versos 1 até o verso de número 3. O salmista começa esse salmo fazendo uma declaração de amor e de dependência a Deus como sua fortaleza e refúgio. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Nesse versículo inicial, Davi se comprometeu a amar a Deus, sua fonte de força e segurança. Ao falar do seu amor a Deus, Davi declara uma relação de intimidade. Davi expressa a sua devoção pessoal e compromisso com o Senhor. Em seguida, no verso de número 2, Davi usou o pronome possessivo meu para descrever o Senhor como seu rochedo, lugar forte, libertador, fortaleza e alto refúgio, escudo, salvação e o único alvo de seu amor e confiança. Na Bíblia, a figura da rocha é frequentemente usada para destacar a proteção de Deus. Com isso, o salmista deixou claro que tudo o que ele mais precisava na vida era a presença de Deus. Na verdade, os que creem e obedecem a Deus
podem descansar na certeza de que Deus é o rochedo que não se move, o lugar forte que é seguro, o libertador que liberta da opressão, o escudo que protege da adversidade e o refúgio alto que é inacessível aos inimigos. Então nele você está guardado, protegido, fortalecido e acalentado. Vale a pena estar com a vida nas mãos de Deus. Consequentemente, no versículo de número 3, o salmista chegou à conclusão de que o Senhor é digno de louvor e está atento para livrar o crente, o cristão, que invoca o seu nome. Segundo ponto, os atos redentores de Deus, que vai do verso 4 até o verso 19. Apesar da sua confiança em Deus, o salmista percebeu que à sua volta havia muita tristeza, impiedade e morte por todos os lados e que ele estava sendo afligido por essas coisas. Nos versículos 4 e 5. Porém, mais uma vez o salmista clamou ao Senhor e obteve resposta na hora da sua angústia. E aí no versículo de número 7, o salmista apresentou o quadro de Deus se levantando com juízo em resposta ao clamor do seu servo. O salmista usou uma linguagem figurada para falar do poder e da ira de Deus contra a impiedade. Ele diz que a terra foi abalada, os fundamentos e os montes se moveram, e da boca do Senhor saiu fogo consumidor. É interessante que em várias passagens bíblicas os montes são usados como símbolos de estabilidade, mas diante do poder de Deus até mesmo os montes se abalam. E aí no versículo 10, Davi também retrata Deus montando no querubim e voando sobre as asas do vento. Essa imagem mostra a ideia de Deus como um guerreiro divino que vem ao socorro do salmista. Os querubins são mostrados na Bíblia como os guardiões da santidade de Deus. Em seguida, continuando falando em linguagem figurada, o salmista continuou mostrando a imagem de Deus lutando contra os seus inimigos impiedosos. Palavras como nuvens, saraiva, brasas de fogo, trovões e relâmpagos, combinadas à ideia de que as profundezas das águas foram reveladas e os fundamentos do mundo foram descobertos, comunicam o caráter inescapável do juízo de Deus que põe ordem ao caos. Dos versos 11 aos versos 15. Como resultado, Davi afirmou que Deus estendeu a sua mão forte e o tirou das muitas águas e o livrou dos seus poderosos inimigos. Tudo isso mostra que o salmista estava em uma situação de grande perigo e vulnerabilidade, mas o Senhor não o abandonou. Ao invés disso, o Senhor o livrou e o colocou em um lugar espaçoso. No final do versículo 18 vai dizer: mas o Senhor é o meu amparo. Deus é aquele que te ampara. Deus é aquele que cuida de ti. Deus é aquele que te sustenta. Deus é aquele que te conduz pelo caminho da vida. Terceiro ponto, gratidão pelo livramento. Dos versos 20 aos versos 30 do Salmo 18. O salmista continuou com o tema a justiça de Deus, enfatizando a recompensa que Deus dá aos justos e o castigo que Ele dá aos ímpios. Revela a sua pureza aos que são puros e que Deus se mostra inflexível aos perversos. Tenhamos muito cuidado com as nossas atitudes e ações perversas, ou muitas vezes atitudes inflexíveis com as pessoas. A Bíblia nos manda amar, perdoar
exercitar o perdão, para que Deus possa também liberar bênçãos sobre nós. Precisamos exercitar o amor de Deus em nossas vidas, principalmente aqueles que já têm essa intimidade, esse conhecimento de Deus. No versículo 27, o salmista também destaca a fidelidade de Deus, a sua proteção aos humildes. Depois, o salmista afirmou que Deus iluminou a sua lâmpada e clareou as suas trevas. Consequentemente, pela ação divina, o salmista pôde enfrentar exércitos e derrotar os seus inimigos. Davi expressou a suficiência que ele sentia em Deus, dizendo que o Senhor o fazia saltar sobre muralhas. No versículos 28 e 29, ele vai dizer: e com o meu Deus saltei uma muralha. No versículo de número 30, o salmista declarou que Deus é perfeito em todas as suas obras. Ele é fiel à sua palavra e um escudo para todos os que nele confiam. Quarto ponto, o poder capacitador de Deus. Os versos 31 a 45. Nesses versos ele continua a destacar a ação salvadora de Deus em favor do salmista, capacitando-o para todas as situações. No verso 31, o salmista fez uma pergunta retórica, com o objetivo de afirmar que não há Deus senão o Senhor, enfatizando a singularidade e supremacia do Deus verdadeiro. Já no verso 32, o salmista declarou que Deus o fortaleceu e o orientou em seu caminho. Em seguida, o salmista comparou seus pés como os das corças, simbolizando a rapidez e a agilidade que Deus lhe concedeu para alcançar lugares altos e difíceis. Olha que versículo maravilhoso. O verso 33. Faz os meus pés como os das servas ou corças e põe-me nas minhas alturas. Deus é muito lindo. Deus é muito maravilhoso. Ele te faz andar mais rápido. Ele te dá agilidade diante de muitas situações. Quando o inimigo arma a cova ou prepara uma arapuca, muitas vezes o cristão, o crente fiel a Deus, ele acaba se livrando, porque Deus te faz ágil, Ele te faz sentir muitas vezes o perigo. Amém? Vale a pena servir a Deus. No verso de número 34, o salmista reconheceu que Deus o treinou para a batalha, dando-lhe habilidade para usar armas mais fortes. Por exemplo, vergar um arco de cobre com os seus braços. Naquele tempo, geralmente os arcos eles eram fabricados de madeira, mas algumas vezes eram reforçados com uma espécie de metal. Mesmo assim, o salmista reconhece que Deus havia dado a habilidade para ele usar essas armas. E aí no verso 35, o salmista expressou a sua gratidão por Deus ter lhe dado o escudo da salvação e por tê-lo sustentado poderosamente. Ele ainda reconhece que o motivo da sua prosperidade era o cuidado do Senhor em sua vida. No verso 36, o salmista destacou a forma como Deus o ajudou a caminhar sem vacilar, alargando seus passos. Provavelmente Davi tinha em mente as estreitas veredas de Israel que seguiam por caminhos rochosos. Nesses caminhos, os soldados poderiam escorregar ou tropeçar, mas Deus havia firmado
os passos de Davi, no verso 36. Essa descrição também pode ser vista como um tipo de ilustração a respeito de como Deus manteve firme a fé do salmista. Último ponto: agradecimento a Deus por sua misericórdia e fidelidade, dos versos 46 a 50. Na parte final do Salmo 18, Davi novamente apresenta um louvor a Deus por ser o seu rochedo. Ele agradece a Deus por livrá-lo de seus inimigos e exaltá-lo acima dos homens violentos. Versos 46 a 48. E nos versos 49 e 50, o salmista conclui o seu cântico mostrando uma cena em que Deus é louvado entre os gentios e usa de benignidade com o seu ungido. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo aplicou esses versos finais a Cristo, em quem esse salmo encontra o seu cumprimento final. A mensagem do Salmo 18 é atemporal. Ainda hoje, muitos cristãos enfrentam desafios e dificuldades em suas vidas e precisam confiar em Deus para encontrar força e proteção. Então, você e eu devemos saber que, assim como Davi, nós podemos confiar em Deus como a nossa rocha, nossa fortaleza, nosso libertador. Podemos clamar a Ele por ajuda, sabendo que Ele ouvirá as nossas orações e virá ao nosso socorro. Esse salmo ainda também vai nos fazer lembrar da importância de seguir os mandamentos de Deus e de viver de acordo com a sua palavra. Quantas pessoas estão no templo, mas não estão vivendo a palavra de Deus? Quantas pessoas estão usando o nome de cristão, de crentes, mas o testemunho não está de acordo com a palavra de Deus? Assim como Davi, reconheçamos que Deus é a lâmpada que ilumina os nossos caminhos e que a sua palavra é perfeita e verdadeira. Podemos seguir esse exemplo, buscando diariamente a orientação do Senhor através da sua palavra. Por isso, esse meu objetivo de compartilhar com você a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus nos abençoe para a glória do seu nome. Forte abraço. Paz.